dia 1º de julho de 1935, Heinrich Himmler fundou em Berlim a instituição das SS mais perturbadora da história. A Ahnenerbe, a herança ancestral alemã. Seu primeiro presidente havia sido internado em um hospital psiquiátrico por delírio de grandeza. A partir da instituição, foram enviadas expedições ao Tibete, Bolívia, Islândia e Cáucaso em busca da origem da raça ariana. Um filólogo judeu e homossexual foi contratado para encontrar o Santo Graal. Também autenticou a relíquia mais sagrada do Império Romano, a Lança do Destino, que matou Cristo, de Viena a Nuremberg, onde Hitler a havia contemplado na juventude por horas em uma vitrine. 86 prisioneiros foram mortos em câmaras de gás em Auschwitz e seus corpos foram armazenados em álcool no porão de um instituto universitário. A expedição ao Tibete retornou com 42 mil fotografias e uma conclusão que ninguém na Ahnenerbe quis publicar durante 11 anos. Além disso, Beger classificou comunidades para determinar quais deveriam ser exterminadas. O secretário-geral que organizou tudo isso foi o único executado. Esta é a história completa da Ahnenerbe, a instituição mais secreta do Terceiro Reich. Neste documentário, explicamos para você absolutamente toda a verdade. A religião proibida do Terceiro Reich. No dia 1º de julho de 1935, Heinrich Himmler, chefe das SS e autoridade máxima da polícia do Reich, convocou uma reunião no quartel-general das SS em Berlim. Os presentes eram 3. Hermann Wirth, filólogo germano-holandês, convencido de ter decifrado o sistema de escrita mais antigo da humanidade em petróglifos suecos. Richard Walter Darré, teórico racial e ministro da Agricultura do Reich. E o próprio Himmler, que chegou à reunião com um objetivo específico. Ele queria um instituto de pesquisa sobre a pré-história germânica. Não uma seção marginal de propaganda, mas uma instituição acadêmica com presidência, conselho diretivo, departamentos especializados e acesso direto a fundos do Estado. Antes que a tarde terminasse, o projeto já tinha um nome: Deutsches Ahnenerbe, herança ancestral alemã. A decisão não foi espontânea. Respondia a uma arquitetura ideológica que Himmler vinha construindo há anos em torno de uma premissa central. As SS não deveriam ser uma força policial nem um exército de elite no sentido convencional. Deveriam ser uma ordem no sentido medieval estrito do termo, com juramentos de sangue, cerimônias de iniciação, calendário ritual próprio e uma cosmologia que substituísse o cristianismo na vida de seus membros. Para construir essa arquitetura, ele precisava de história. Não a que existia nos livros universitários, mas uma história fabricada sob medida que situasse a raça ariana na origem de todas as civilizações. A Ahnenerbe seria a instituição encarregada de produzi-la. O homem a quem Himmler confiou o desenho cerimonial dessa ordem não era um historiador nem um arqueólogo. Era Karl Maria Willigut, conhecido nos círculos esotéricos como Weistor, o Senhor das Runas, ou o Rei Secreto da Alemanha. Willigut havia chegado a Himmler em 1933 com uma afirmação que teria sido inacreditável em qualquer outro contexto. Era o último portador de uma tradição oral germânica de 220 mil anos de antiguidade, transmitida de geração em geração dentro de sua linhagem familiar. Essa tradição, segundo ele, incluía o conhecimento dos rituais dos deuses pré-cristãos, os segredos das runas e o desenho dos centros sagrados onde a elite ariana celebrava suas cerimônias desde a Era do Gelo. Em 1924, sua própria família o havia internado em uma instituição psiquiátrica em Salzburgo, onde ele permaneceu por 3 anos com diagnóstico de esquizofrenia e delírio de grandeza. Himmler conhecia esse histórico e, mesmo assim, o contratou. Willigut assumiu a direção do departamento de runas das SS e, durante os anos seguintes, produziu os artefatos rituais sobre os quais se construiu a identidade simbólica da organização. O Totenkopfring, o anel de caveira que Himmler entregava pessoalmente a cada oficial das SS como uma distinção de honra, foi desenhado por Willigut. O verso interno do anel incluía runas e símbolos que, de acordo com ele, ativavam a memória racial de quem o usava. O calendário cerimonial das SS, que substituía as festividades cristãs por celebrações do solstício e do equinócio, foi concebido sob sua supervisão.
Os casamentos das SS eram celebrados diante de um altar específico, uma grande bandeira negra com uma runa de prata gravada, onde o oficial encarregado entregava pão e sal aos noivos como símbolos da terra germânica. Os nascimentos eram registrados com uma medalha de runas para o recém-nascido. Os funerais prescreviam a cremação e o depósito das cinzas em urnas guardadas em uma cripta circular. A Páscoa foi substituída pela festa de Ostara, vinculada à deusa germânica da fertilidade. O ciclo completo da vida de um membro das SS deveria transcorrer sem nenhum contato com a simbologia cristã. O eixo físico dessa ordem foi o castelo de Wewelsburg, uma fortaleza triangular do século XVII situada na Westfália, que Himmler arrendou do distrito de Büren por um marco simbólico ao ano e transformou no centro espiritual das SS. As obras de reforma utilizaram mão de obra de um campo de trabalho adjacente e custaram mais de 12 milhões de Reichsmarks entre 1934 e 1944. A torre norte do castelo foi a peça central do projeto. Em seu andar superior, Himmler construiu a Sala dos Generais, uma câmara circular com 12 cadeiras de couro negro dispostas ao redor de uma mesa redonda. Cada cadeira correspondia a um alto oficial das SS. Sob o piso de mármore, incrustado no centro exato da sala, havia um símbolo de 12 raios que os pesquisadores posteriores identificariam como o Schwarze Sonne, o Sol Negro. No andar inferior, diretamente abaixo da Sala dos Generais, Himmler construiu a cripta, uma câmara circular com uma chama eterna em seu centro e 12 pedestais de pedra dispostos no perímetro, destinados a princípio a guardar as urnas com as cinzas dos grandes mestres da ordem após o falecimento. A função exata que Himmler atribuía a essa cripta em sua cosmologia nunca ficou completamente documentada nos arquivos que sobreviveram. Quando as tropas alemãs começaram a se retirar em 1945, Himmler ordenou a demolição completa do castelo. Os SS encarregados da tarefa só conseguiram destruir a Torre Norte antes que as forças aliadas chegassem à área. 90% da estrutura sobreviveu. A crença de Himmler em sua própria origem sobrenatural não era uma metáfora nem uma figura de linguagem para uso público. No dia 2 de julho de 1936, no 10º aniversário da morte de Henrique I, o Passarinheiro, fundador da primeira dinastia germânica no século X, Himmler organizou uma cerimônia noturna na Catedral de Quedlinburg. Ele entrou sozinho na cripta onde se conservavam os restos mortais do rei. Permaneceu várias horas junto ao sarcófago. Quando saiu, informou aos seus colaboradores que Henrique lhe havia transmitido instruções sobre a direção espiritual das SS. Desde 1934, ele realizava visitas regulares a essa cripta, as quais descrevia em suas notas como sessões de trabalho com seu antecessor medieval. Essas mesmas notas registram decisões institucionais da Ahnenerbe, justificadas com a fórmula segundo as indicações do rei. A instituição que ele fundou em 1935 não era para ele um órgão acadêmico. Era o aparato administrativo de uma reencarnação. Cada membro das SS era obrigado a apresentar um Ahnenpass, um passaporte genealógico que certificasse ascendência ariana ininterrupta até pelo menos 1880. Os oficiais de patente superior deviam retroceder até 1750. 4 gerações de antepassados de cada homem na organização tinham que ser rastreadas, documentadas e verificadas pela instituição. Validar o passaporte significava que esse homem podia continuar nas SS, ser promovido, casar-se livremente e ter acesso aos benefícios do sistema. Rejeitá-lo significava a expulsão imediata, a perda da patente e, em muitos casos, a ruína profissional e familiar. Um selo da Ahnenerbe sobre um prontuário podia destruir uma pessoa. Centenas de homens que haviam servido nas SS por anos foram expulsos quando a revisão genealógica encontrou um bisavô com sobrenome suspeito ou um registro paroquial que não batia. A instituição que Himmler apresentava ao mundo como um centro de pesquisa histórica era também, em sua função mais cotidiana, um tribunal racial de última instância com poder sobre a vida de cada membro da organização. Hermann Wirth, o primeiro presidente, direcionou a Ahnenerbe para sua obsessão pessoal.
demonstrar que os petróglifos de Bohuslän, na Suécia, constituíam o sistema de escrita mais antigo conhecido, criado por uma civilização atlântica que chegara à Europa vinda de um continente submerso. Os arqueólogos escandinavos rejeitaram essas interpretações de forma sistemática. A crítica acadêmica não afetou sua posição enquanto ele contou com o apoio de Himmler. O que colocou fim ao seu mandato foi um ataque verbal público de Hitler em 1937 contra os elementos obcecados por uma mítica cultura atlante. Wirth foi substituído por Walter Wüst, catedrático de sânscrito da Universidade de Munique e informante simultâneo do Serviço de Segurança das SS. Sob sua direção, o foco se deslocou da Atlântida para a Ásia. A tese de trabalho da instituição passou a sustentar que todas as elites da Ásia, brahmanes, lamas tibetanos, samurais, imperadores mongóis, descendiam de conquistadores arianos vindos do norte da Europa no segundo milênio antes de Cristo. O financiamento da instituição tinha uma fonte que poucas crônicas mencionam. Himmler obrigou todos os fabricantes de bicicletas alemães a instalar um pedal com refletor luminoso em seus produtos e reteve os direitos da patente, cujo rendimento sustentou uma parte significativa do orçamento da Ahnenerbe durante vários anos. Em 1938, com esse dinheiro financiando 4 anos de pesquisas, Himmler enviou a Hitler, por seu 50º aniversário, um conjunto de livros encadernados em couro que incluía um resumo do trabalho da instituição. Hitler agradeceu com cortesia e não fez nenhum comentário sobre o conteúdo. A Ahnenerbe não operou como uma instituição isolada. O programa Lebensborn criava centros onde mulheres racialmente puras davam à luz filhos de oficiais das SS. Quando a guerra avançou e Himmler ampliou esse programa mediante a germanização forçada de crianças nos territórios ocupados, os critérios que determinavam quais crianças polonesas ou norueguesas eram racialmente valiosas e podiam ser retiradas de suas famílias eram estabelecidos pelos mesmos antropólogos que haviam aprendido a classificar populações nas expedições da instituição. A ciência que media crânios no Himalaia determinava na Polônia qual criança merecia ser arrancada de sua mãe. Para demonstrar que a origem da raça ariana estava na Ásia, Himmler precisava de ciência. Ele decidiu comprá-la. Um zoólogo alemão foi enviado ao Tibete com instruções precisas de produzir o resultado que o Reichsführer esperava. O que suas câmeras filmaram no Himalaia acabaria apontando, anos depois, para um lugar completamente diferente. A expedição nazista ao fim do mundo. Ernst Schäfer tinha 29 anos quando Himmler o convocou a Berlim em 1937. Era zoólogo, especializado em ornitologia, e havia passado 2 temporadas no Tibete junto ao explorador americano Brooke Dolan, retornando em cada ocasião com dezenas de espécies novas para a ciência. Himmler o havia identificado como o homem adequado para liderar uma terceira missão, desta vez sob o patrocínio da Ahnenerbe. A conversa foi tensa. Himmler queria que a expedição demonstrasse que o Tibete era o berço da raça ariana. Schäfer respondeu que não era possível planejar uma expedição científica com uma conclusão predeterminada. Himmler insistiu. Schäfer buscou financiamento alternativo durante meses em universidades alemãs e instituições privadas, mas não encontrou nenhuma que não viesse condicionada pelo regime. Finalmente aceitou o patrocínio da Ahnenerbe, mas negociou por escrito o controle metodológico da pesquisa. Os resultados seriam os que fossem, sem modificações. Himmler assinou. Ambos sabiam que essa cláusula não sobreviveria aos resultados. A expedição partiu em abril de 1938 com 5 membros. Schäfer como diretor, Bruno Beger como antropólogo físico, Edmund Gier como geógrafo, Karl Wienert como geofísico e Ernst Krause como operador de câmera. Eles cruzaram a Índia sob a supervisão das autoridades coloniais britânicas, que desconfiavam de uma missão científica alemã, em território próximo à fronteira chinesa. Na localidade de Sikkim, o governo local os reteve por semanas antes de conceder a permissão de entrada no Tibete. Schäfer conseguiu finalmente um convite do governo tibetano para assistir às celebrações do Ano Novo Budista em Lhasa, sendo a primeira expedição ocidental a obter esse acesso em décadas. Chegaram à capital em janeiro de 1939. Em campo, o trabalho de Beger foi sistemático e sem interrupções. Ele se apresentava nas aldeias com uma maleta de instrumentos de medição e convocava os homens do local um por um.
Com um antropômetro, mediu a distância entre os olhos, a largura das maçãs do rosto, o ângulo da mandíbula e a circunferência do crânio de 400 pessoas. Com gesso, fabricou moldes completos de seus rostos, de suas mãos e de seus pés. Os tibetanos não entendiam o que estava sendo feito com eles, nem o propósito daquilo. Os intérpretes diziam que era medicina alemã. Beger tomava nota de cada medição em formulários enviados de Berlim, os mesmos formulários que a Ahnenerbe usava para classificar os membros das SS segundo seus passaportes genealógicos. Ao término de cada sessão, a pessoa medida recebia um pequeno presente. Beger recolhia os moldes de gesso, marcava-os com um número e os embalava para a viagem de volta. Entre os formulários numerados que retornaram a Berlim, havia um marcado com uma anotação manuscrita de Himmler, tipo A1, conservar. O molde correspondente era o de um monge de Lhasa, que Beger havia medido em fevereiro. Himmler o considerou a prova que buscava. O molde nunca chegou a nenhum relatório oficial, tudo sempre foi conduzido de maneira silenciosa. Schäfer baleou pessoalmente um urso pardo nos vales do sul do Tibete. A pele e o esqueleto completo eram material de estudo para os arquivos zoológicos da Ahnenerbe. O governo tibetano protestou formalmente. O urso era um animal protegido na região. A expedição esteve prestes a ser expulsa. Schäfer negociou durante dias com os funcionários locais e conseguiu manter a missão em troca de uma compensação financeira e da promessa de não repetir o ato. Não era a primeira tensão com as autoridades do lugar. Em várias aldeias, a presença de estrangeiros medindo cabeças e tirando moldes dos habitantes havia gerado resistência ativa. Em um dos casos, os homens do vilarejo abandonaram o local antes que a equipe chegasse. Beger realizou as medições com as mulheres e os idosos que não tinham conseguido ir embora. Krause filmou tudo, 42 mil fotografias e 18 mil metros de película. As cerimônias de Ano Novo no Palácio de Potala, os rituais dos monges no templo de Jokang, as danças dos oráculos de estado, os mercados de Lhasa, as paisagens do Himalaia. Era um material de valor documental extraordinário, o registro visual mais completo que nenhum europeu havia feito do Tibete até aquele momento. O governo tibetano tinha permitido esse acesso, acreditando que a expedição alemã representava uma ponte diplomática com a Europa em um momento em que a China pressionava pelo leste. Não sabia que as mesmas câmeras que filmavam os rituais sagrados de Lhasa seriam enviadas 3 anos depois para documentar experimentos médicos em um campo de concentração. Entre o material que Schäfer embalou para o retorno estava uma edição completa do Kanjur, o cânone sagrado do budismo tibetano, em escrita dourada sobre papel negro. Era um dos textos religiosos mais venerados do mundo budista, emprestado pelo governo tibetano para estudo e reprodução fotográfica. Os volumes viajaram para os arquivos da Ahnenerbe em Berlim. Décadas mais tarde, durante as escavações do bunker do Reichstag nos anos 80, eles apareceram armazenados em um depósito subterrâneo junto a outros materiais da instituição que ninguém havia catalogado antes do fim da guerra. Entre esses materiais, figurava um registro interno da Ahnenerbe, que anotava sem maiores explicações o recebimento de um fragmento ósseo identificado como relíquia craniana, procedência Lhasa, autenticidade não verificada. O documento foi catalogado pelo Centro de Documentação de Munique em 1987 e está há décadas sem aparecer em nenhuma exposição pública. A expedição regressou à Alemanha em 4 de agosto de 1939, 4 semanas antes do início da guerra. Eles foram recebidos em Munique com uma cerimônia oficial. Himmler entregou pessoalmente a Schäfer o Totenkopfring e o nomeou diretor do recém-criado Instituto de Pesquisas para a Ásia Interior da Ahnenerbe. Quando Himmler perguntou pelos resultados raciais, Schäfer respondeu que os dados de Beger precisavam de mais tempo de análise. Os dados de Beger diziam que os tibetanos não eram arianos. Esse relatório não foi publicado até 1950. Enquanto a equipe processava o material do Tibete, a Ahnenerbe tinha preparadas outras 4 expedições que a guerra cancelou uma após a outra. A mais avançada apontava para a Bolívia. Edmund Kiss, um arquiteto amador convencido de que as ruínas de Tiwanaku tinham sido construídas por colonos nórdicos há 17 mil anos, havia convencido Himmler a financiar uma equipe de 20 cientistas com um ano completo de trabalho em campo. As ferramentas estavam compradas, as permissões solicitadas, as passagens reservadas.
No dia 1º de setembro de 1939, a invasão da Polônia interrompeu tudo. Kiss nunca chegou à Bolívia. Morreu convencido de que estava certo. Entre os papéis de Kiss encontrados no Arquivo Federal de Koblenz, em 1992, havia um mapa sem data, desenhado à mão, com coordenadas do altiplano boliviano marcadas em vermelho e uma anotação à margem. Entrada confirmada por fonte local. Na Escandinávia, as equipes da Ahnenerbe operavam desde os primeiros anos com métodos mais diretos. Retiravam objetos arqueológicos de sítios nórdicos sob o argumento de que representavam patrimônio germânico retido por estados estrangeiros. Espadas vikings, capacetes de ouro, cinturões da Idade do Bronze e pontas de flechas citas desapareceram de museus e sítios arqueológicos da Suécia, Noruega e Dinamarca rumo aos depósitos da instituição em Berlim. As autoridades escandinavas protestavam. Nas Ilhas Canárias, o linguista Otto Huth argumentava que as múmias guanches conservadas nos museus de Tenerife e Las Palmas eram sobreviventes loiros da Atlântida. Himmler aprovou uma expedição para coletar amostras biológicas dessas múmias, cancelou o anúncio público quando a imprensa escandinava zombou do projeto e ordenou em segredo que o trabalho continuasse. Huth passou 2 anos estudando fotografias e documentos sem sair da Alemanha. No Cáucaso, a partir de 1942, os métodos que Beger havia praticado no Tibete adquiriram uma função radicalmente diferente. Schäfer e ele foram enviados às comunidades de montanha da região para resolver o que o comando das SS descrevia como um problema de classificação racial. Determinar quais comunidades eram judias no sentido racial e quais eram povos caucasianos que haviam adotado costumes de seus vizinhos, a fim de estabelecer quais deveriam ser incluídas nas operações de extermínio. Beger utilizou a mesma maleta de instrumentos, os mesmos formulários numerados, o mesmo procedimento de medição crânio por crânio. No Tibete, ele media para buscar arianos. No Cáucaso, media para identificar quem deveria morrer. No dia 10 de dezembro de 1941, antes de partir para o Cáucaso, Beger se reuniu na sede da Ahnenerbe com Wolfram von Sievers. A proposta que colocou sobre a mesa era a seguinte: antes que o extermínio da população judia se completasse, era necessário criar uma coleção de esqueletos que permitisse às gerações futuras estudar suas características físicas quando já não restasse nenhum representante vivo. A coleção exigia selecionar indivíduos em bom estado de saúde em algum campo de concentração, medi-los em vida e executá-los de forma que os corpos ficassem intactos. Sievers escutou, tomou notas e nas semanas seguintes convocou Ernst Schäfer e Ernst Krause, o operador de câmera que havia filmado as cerimônias de Potala, e ordenou que se deslocassem com todo o equipamento de filmagem para Dachau. As mesmas câmeras que haviam registrado os rituais sagrados de Lhasa iriam registrar agora prisioneiros sendo submersos em tanques de água com gelo. Lança do Destino, a maior relíquia de Himmler. A Heilige Lanze, a lança sagrada, é a arma que, segundo a tradição cristã, perfurou o lado de Jesus na cruz no dia da crucificação. O soldado romano que a segurou se chamava Longino. Constantino a levou nas campanhas que unificaram o Império Romano sob o símbolo cristão. Carlos Magno a portou em 47 campanhas militares durante o meio século em que governou o maior império europeu desde a queda de Roma. A tradição registra que ele a levava amarrada ao pulso durante as batalhas, que dormia com ela e que a consultava antes de tomar decisões de Estado. Em janeiro de 814, durante uma inspeção de campo às margens do Reno, ela escorregou de suas mãos. Caiu no chão. Carlos Magno morreu 14 horas depois. Desde então, a lenda medieval sustentava algo que os imperadores do Sacro Império Romano levaram com absoluta seriedade. Quem possuísse a lança teria o domínio sobre o destino do mundo. Quem a perdesse morreria. Frederico Barbaruiva a levou na Terceira Cruzada e se afogou cruzando um rio no que hoje é a Turquia. Henrique VI a deixou cair acidentalmente e morreu meses depois. Os imperadores do Sacro Império Romano a consideravam tão central para sua autoridade que a guardavam junto às joias da coroa no Tesouro Imperial de Nuremberg, onde permaneceu desde 1246, até que as guerras napoleônicas obrigaram a transferência do tesouro para Viena, em 1806. Lá ela ficou no Kunsthistorisches Museum, em uma vitrine entre outras relíquias imperiais, até a noite de 12 de março de 1938.
Naquela noite, as tropas alemãs cruzaram a fronteira austríaca sem resistência. Era o Anschluss, a anexação da Áustria ao Reich. Para a maioria dos altos comandos do partido, o objetivo em Viena era político: assegurar o governo, neutralizar a polícia austríaca e instalar a administração do Reich. Himmler tinha outro destino. Ele estava no primeiro grupo de veículos que entrou na cidade. Não foi ao quartel-general improvisado onde os demais coordenavam a ocupação. Foi diretamente ao Kunsthistorisches Museum em 1938. Os guardas do edifício, sem instruções claras sobre o que fazer com o Reichsführer das SS, que se apresentava à noite exigindo acesso, abriram as portas para ele. Himmler entrou, encontrou a sala onde estava o tesouro imperial dos Habsburgos e ficou por um tempo considerável diante da vitrine que continha a lança. O que ele pensou durante esses minutos não anotou em nenhum documento. O que fez naquela mesma semana foi ordenar a transferência da coleção completa para Nuremberg. O que Himmler não sabia naquela noite, ou talvez soubesse e não se importasse, era que Hitler estava há quase 30 anos obcecado por esse mesmo objeto. No outono de 1909, Adolf Hitler tinha 20 anos. Havia reprovado 2 vezes no exame de admissão da Academia de Belas Artes de Viena. Vivia em uma pensão barata do 9º distrito, com o dinheiro que lhe restava da herança de sua mãe, e passava os dias vagando pela cidade sem trabalho nem plano. Viena era para ele uma humilhação permanente. A cidade que não o queria, que rejeitava seu talento e que o obrigava a existir às margens enquanto outros ocupavam os espaços que ele considerava seus por direito. Nesse período, começou a visitar o Kunsthistorisches Museum com regularidade. Não para estudar arte, para ver a lança. O próprio Hitler descreveu esse encontro em suas conversas privadas durante a guerra, registradas por seus secretários. Segundo sua versão, a primeira vez que viu a lança sentiu que algo se movia dentro dele. Uma certeza que não conseguia articular racionalmente, mas que associou desde o início ao seu destino. Voltou ao museu várias vezes durante seus anos em Viena. Ficava de pé diante da vitrine por períodos prolongados. Outros visitantes o olhavam. Ele não percebia. Anos depois, quando já era chanceler e os territórios do Reich se expandiam, ele se lembrava dessas visitas. A lança que um jovem fracassado contemplava em uma vitrine de Viena em 1909 era a mesma que um ditador, com metade da Europa sob seu controle, pediu especificamente em 1938. A Ahnenerbe recebeu a missão de autenticar a relíquia. A equipe que Walter Wüst encarregou da tarefa produziu um relatório de dezenas de páginas que concluía que a lança era genuína. A ponta da arma datava do século VII, e não do século I. Mas isso não se saberia até 1983. A lança foi instalada no Tesouro Imperial do Castelo de Nuremberg, com segurança reforçada e acesso restrito. Himmler a visitava com frequência. Considerava que sua posse situava as SS na linha direta dos imperadores, que haviam governado a Europa por 1000 anos. Ele preparou documentos argumentando que a lança não era um objeto cristão, mas sim um símbolo de poder ariano anterior de que Roma havia se apropriado. A igreja tinha construído a lenda de Longino sobre uma relíquia pagã germânica. Recuperá-la não era roubo, era restituição. O dia 30 de abril de 1945 era uma segunda-feira. No bunker sob a chancelaria do Reich em Berlim, às 3h30 da tarde, Adolf Hitler deu um tiro na têmpora. Ele estava trancado naquele bunker desde janeiro. O mundo acima de sua cabeça estava em ruínas. Berlim ardia. Os soviéticos estavam a menos de 1 quilômetro e não restava nenhum exército capaz de resistir. Nesse exato momento, a 1000 quilômetros de distância em Nuremberg, soldados da 7ª Divisão do Exército dos Estados Unidos desciam as câmaras blindadas construídas sob o castelo para proteger o tesouro imperial dos bombardeios. O tenente Walter Horn, oficial de inteligência artística, dirigia a operação. Encontraram as relíquias intactas, entre elas a lança. Horn comunicou o achado à sua cadeia de comando. A notificação chegou ao general George Patton. Era o oficial americano mais conhecido do fronte europeu. Agressivo, polêmico, convencido desde a juventude de que havia vivido vidas anteriores como guerreiro. Não era uma crença vaga ou poética. Era algo que Patton encarava com precisão histórica.
Lembrava-se de ter lutado ao lado de Júlio César nas Galhas, de ter cavalgado com Napoleão em Austerlitz e de ter combatido na Batalha de Winchester durante a Guerra Civil Americana no lado confederado. Quando avançava pela Europa com seus tanques em 1944, reconhecia terrenos que, segundo ele, já conhecia de vidas passadas. Seus generais as toleravam porque Patton vencia batalhas. Quando recebeu a notificação sobre a lança, pediu que o levassem ao local sem demora. O que ocorreu durante o tempo em que esteve a sós com o objeto nas câmaras do castelo de Nuremberg não foi registrado em nenhum relatório oficial. Nenhum dos homens presentes deixou testemunho escrito do que Patton disse ou fez. O tempo que passou ali foi superior ao exigido por uma inspeção de rotina. Quando saiu, não fez nenhum comentário. A lança foi transferida sob custódia americana para o ponto de armazenamento de objetos culturais recuperados em Wiesbaden. Em janeiro de 1946, foi devolvida à Áustria em uma cerimônia formal. Está no Kunsthistorisches Museum de Viena desde então, na mesma vitrine onde ficava antes do Anschluss, com a mesma iluminação e o mesmo painel informativo. 150 mil pessoas a visitam todos os anos. Em 1983, uma equipe de pesquisadores do museu solicitou autorização para realizar análises de carbono 14 em fragmentos microscópicos da ponta metálica. Os resultados chegaram semanas depois. A ponta da Heilige Lanze data do século VII d.C., não do século I. O prego inserido na lâmina, identificado pela Ahnenerbe como proveniente da verdadeira cruz, também data de um período vários séculos posterior à crucificação. Provavelmente foi construída para algum rei carolíngio, por volta do século VIII ou IX, e coberta de relatos sagrados nos séculos seguintes. A lança não havia encontrado o que buscava. O Graal também não apareceu. Mas Himmler tinha alguém procurando por ele. Um filólogo judeu e homossexual, que havia contratado precisamente por ser o único na Europa que sabia onde procurar. Quem matou o buscador do Santo Graal nazista? Em 1928, Otto Hahn tinha 24 anos. Vivia em um quarto alugado em Paris e gastava o dinheiro que não tinha em livros sobre heréticos medievais. Não era um homem de ação nem um aventureiro. Era filólogo, com uma formação dispersa entre direito, história e literatura nas universidades de Gießen, Freiburg e Heidelberg. Incapaz de terminar qualquer faculdade e perfeitamente capaz de ler latim medieval, provençal antigo e alemão do século XIII. Sua obsessão era o catarismo, o movimento gnóstico do século XII, que a Igreja havia esmagado no sul da França, com uma cruzada que durou 20 anos e terminou em fogueiras massivas. E a conexão entre essa heresia exterminada e a lenda do Santo Graal. Seu professor de religião em Gießen, o barão de Gale, havia sido o primeiro a lhe apresentar essa conexão. Em Paris, o poeta occitano Maurice Magre a transformou em certeza. A condessa Miriam de Pujol-Murat, que se descrevia como descendente de Esclarmonde de Foix, a guardiã do Graal segundo a tradição cátara, começou a financiar suas pesquisas. Hahn tinha uma teoria. O que não tinha era dinheiro para demonstrá-la. A tese era específica e audaciosa. Situava o castelo do Santo Graal em um lugar chamado Mont-Salvaesche. Hahn argumentava que esse lugar não era ficção. Era a fortaleza de Montségur, no Languedoc francês, o último refúgio dos cátaros antes que os cruzados os queimassem em massa no inverno de 1244. Os cátaros, em sua leitura, não eram heréticos cristãos. Eram os guardiães de uma tradição gnóstica de origem ariana que os papas quiseram destruir porque ameaçava o monopólio de Roma sobre o conhecimento sagrado. O Graal que custodiavam não era uma taça. Era um conjunto de tábuas com inscrições rúnicas que concentravam o saber hermético mais antigo da Europa. Hahn acreditava que esse objeto continuava existindo, escondido em algum lugar do Languedoc. Só era preciso encontrá-lo. Em 1929, ele se instalou no vilarejo de La Velanette e começou a procurar. O que fez durante os 2 anos seguintes foi se enfiar em cavernas. Passava dias inteiros no interior das grutas de Lombrives, um sistema de cavernas calcárias tão profundo que os guias locais levavam horas para chegar ao fundo, arrastando-se por passagens estreitas com uma lâmpada de óleo, escalando paredes úmidas, copiando à mão cada inscrição que encontrava na rocha. Dormia no chão quando a exploração se estendia demais. Comia o que os pastores deixavam para ele na entrada. O frio dentro das cavernas era constante, entre 8 e 10 graus, independentemente da estação.
As inscrições que encontrou nas paredes, ele interpretou como marcas cátaras, sinais deixados durante séculos pelos bons homens que usavam aquelas cavernas como santuário. Alguns símbolos ele conectou com runas nórdicas. Antonin Gadal, o historiador local que lhe abriu sua biblioteca e o guiou através das passagens que havia mapeado durante décadas, compartilhava de sua convicção de que aquelas grutas tinham sido o espaço cerimonial central da tradição cátara. Juntos percorreram cada metro do sistema de Usatlebans. Han abriu um pequeno hotel para financiar sua estadia, contraiu dívidas que não podia pagar e retornou à Alemanha em 1932, fugindo de seus credores. Em 1933, publicou Cruzada contra o Graal, onde expunha todas as suas teses. O livro teve um sucesso que ele não esperava. Chegou às mãos de Heinrich Himmler. Himmler o leu de uma só vez. O que Han descrevia era exatamente o que ele precisava. Uma história que transformava os cátaros em guardiães arianos de um saber sagrado destruído por Roma, que situava o Graal como um objeto de poder perdido que esperava ser recuperado pela ordem correta. Para Himmler, as SS eram essa ordem. O castelo de Wewelsburg era o novo Montsegur. Ele encarregou alguém, nunca se identificou oficialmente quem, de enviar a Han um telegrama anônimo, oferecendo 1000 Reichsmarks mensais em troca de retomar a busca com esse apoio. Han aceitou sem saber de quem vinha o dinheiro, apresentou-se no endereço indicado em Berlim e se viu diante de Himmler. Nenhum dos dois mencionou o que ambos sabiam: que Han tinha ascendência judia, frequentava abertamente círculos antinazistas e era homossexual em um regime que encarcera homossexuais. Um amigo próximo resumiu a situação após a guerra com uma frase que ficou registrada nos arquivos: "Um homem precisa comer. O que você esperava que ele fizesse? Dizer não a Himmler?" Han foi incorporado às SS em 1936 com a patente de Unteroffizier e promovido a Obersturmführer no ano seguinte. Ele dispôs de fundos, de um gabinete em Berlim e de acesso aos arquivos da instituição. Regressou ao Languedoc, explorou mais cavernas, viajou para a Itália para rastrear conexões entre o catarismo e o gnosticismo oriental, e passou várias semanas na Islândia buscando rastros da rota hiperbórea, que, segundo sua teoria, o Graal havia seguido antes de chegar às mãos dos cátaros. Publicou em 1937 seu segundo livro, A Corte de Lúcifer. O Graal que os cátaros custodiavam era uma pedra caída da coroa de Lúcifer, um objeto que concentrava o saber hermético de toda a Europa anterior a Roma. Han a chamava de a Pedra do Paraíso. Himmler lia cada página fazendo anotações às margens. Para ele, esse livro confirmava que as SS eram os herdeiros legítimos daquilo que os cátaros haviam protegido. O que Han sentia enquanto o escrevia, ele registrou em cartas que apenas seus amigos mais próximos leram em vida, que havia se tornado um prisioneiro de sua própria pesquisa, preso em uma gaiola construída com o único material que tinha valor para ele. A pressão de Himmler para que produzisse resultados concretos aumentou até se tornar insustentável. No verão de 1937, em uma reunião com companheiros das SS, Han bebeu mais do que devia e deixou transparecer sua atração por um homem chamado Karl Mahler. A acusação formal foi de conduta desonrosa. As consequências chegaram em poucas semanas. Ele foi rebaixado. Proibiram o consumo de álcool por 2 anos sob ameaça de expulsão e o designaram como guarda no campo de concentração de Dachau. O homem que havia passado anos em cavernas do Languedoc buscando objetos sagrados de heréticos medievais passou a vigiar, do alto das torres de guarda, comunistas, sacerdotes católicos, artistas, ciganos e homossexuais. Era exatamente o tipo de pessoas em cujo nome ele acreditava ter buscado o Graal. Das torres, ele os via todos os dias. De sua cela, escreveu a um amigo: "Não é mais possível viver no país em que se transformou a minha pátria. Já não consigo dormir nem comer. É como se um pesadelo estivesse sobre mim e eu não pudesse acordar." No final de 1938, ele apresentou sua renúncia ao general Karl Wolff. Ela foi aceita sem comentários. Han abandonou a Alemanha sem dizer a ninguém para onde ia. Não deixou carta. Não comunicou seu destino. 2 semanas depois, ele não havia retornado. No dia 13 de março, 2 caminhantes que subiam pelas encostas do Wildenkaiser, uma cadeia montanhosa do Tirol austríaco, perto da localidade de Sol, encontraram um corpo caído de bruços na neve.
Junto a ele havia 2 frascos de pílulas. Um estava completamente vazio. O outro estava pela metade. Nenhum dos 2 tinha etiqueta. O homem tinha 35 anos. Era Han. A polícia local retirou o corpo. Não foi ordenada autópsia. Não foram coletadas amostras. Naquela mesma tarde, rápido demais para que a notícia pudesse ter chegado a qualquer quartel-general pelos meios de comunicação disponíveis naquela área rural naquele ano, chegou ao vilarejo um automóvel com motorista e 2 oficiais das SS. Eles supervisionaram os trâmites de identificação e sepultamento sem explicar a própria presença. Han foi enterrado em Kufstein. Não existe nenhum certificado de óbito. O Völkischer Beobachter publicou meses depois um breve obituário assinado pelo mesmo Karl Wolff, a quem Han havia enviado sua renúncia. Em meio a uma tempestade de neve nas montanhas, esse Obersturmführer Otto Hahn faleceu tragicamente. Lamentamos a morte de nosso companheiro, um SS decente e escritor de notáveis trabalhos de pesquisa histórica. O dia 13 de março de 1939 era exatamente 3 dias antes do aniversário da queda de Montségur. Os últimos 221 cátaros que resistiam na fortaleza haviam descido a montanha e caminhado diretamente em direção à fogueira, recusando-se a abjurar. Han conhecia essa data com precisão cirúrgica. Otto Skorzeny, o oficial das SS conhecido como o homem mais perigoso da Europa, afirmou em conversas posteriores à guerra que 2 oficiais das SS haviam levado Han até a montanha e o obrigado a ingerir as pílulas. Essa versão nunca foi verificada de forma independente. O que de fato está documentado é que não houve autópsia, que não existe certificado de óbito e que as SS chegaram ao vilarejo naquela tarde antes que qualquer notícia pudesse ter chegado por qualquer meio disponível. Vários pesquisadores apontaram que a figura de Han compartilha uma arquitetura narrativa precisa com o personagem de Indiana Jones, cujo terceiro filme, lançado em 1989, gira exatamente em torno dessa mesma relíquia. Lucas e Spielberg nunca confirmaram nem desmentiram isso. Em fevereiro de 1942, um anatomista das SS enviou a Himmler um memorando de 4 páginas. Ninguém na instituição contestou. O que ele propunha exigia selecionar pessoas vivas em Auschwitz, transferi-las para outro campo e matá-las em câmaras de gás para conservar seus corpos intactos. O homem encarregado de coordenar a operação era o mesmo que havia gerenciado as expedições ao Tibete. A ciência do extermínio, o médico nazista que enganou Himmler. A primeira função que a Ahnenerbe exerceu quando a guerra começou não foi científica nem ritual. Foi logística. Horas depois de as divisões blindadas cruzarem a fronteira polonesa em 1º de setembro de 1939, Wolfram von Sievers já tinha redigido o memorando que enviou a Himmler, propondo o envio imediato de equipes a Varsóvia. O argumento era simples. Os museus poloneses continham objetos de origem germânica que deviam ser recuperados antes que as autoridades de ocupação os catalogassem como patrimônio polonês. As equipes chegaram nas primeiras semanas. Em Cracóvia, tentaram levar o altar do século XV de Veit Stoss, a peça mais importante do gótico na Europa Central, argumentando que seu autor era alemão. O altar pesava várias toneladas e não pôde ser movido. Os arquivos das comunidades judias de Varsóvia, no entanto, desapareceram nos depósitos da instituição em Berlim. O saque continuou durante toda a ocupação. Equipes da Ahnenerbe operaram na Grécia, na Líbia e nos Balcãs, extraindo objetos arqueológicos de sítios que os governos colaboracionistas colocavam à sua disposição. A instituição precisava dessa mistura de trabalho arqueológico real e expoliação racial. Sem uma fachada de rigor acadêmico, não conseguiria manter o acesso a verbas universitárias, nem a credibilidade que lhe permitia recrutar cientistas formados em universidades europeias de prestígio. Em fevereiro de 1942, August Hirt, diretor do Instituto Anatômico da Universidade do Reich de Estrasburgo e Hauptsturmführer das SS, enviou a Himmler um memorando de 4 páginas. O documento começava no segundo parágrafo com a seguinte frase: "Temos a oportunidade de adquirir um documento científico tangível ao obtermos os crânios de comissários judaico-bolcheviques que encarnam o repugnante, mas característico sub-humano." O que Hirt propunha era mais ambicioso do que uma coleção de crânios.
Ele queria esqueletos completos de homens e mulheres judeus, adultos em bom estado de saúde, representativos do espectro físico da raça, conservados em álcool nos porões de seu instituto, para que as gerações futuras pudessem estudar suas características quando não restasse nenhum representante vivo. A lógica era perfeitamente coerente dentro de seu sistema. Se o extermínio fosse concluído, o material de estudo desapareceria. Era preciso coletá-lo antes. Himmler leu o memorando, aprovou-o naquela mesma semana e ordenou a Sievers que coordenasse a logística. Sievers organizou a operação com os mesmos formulários, os mesmos procedimentos de orçamento e os mesmos canais de comunicação interna que usava para gerenciar as expedições científicas. Convocou Bruno Beger, o veterano do Tibete, e Hans Fleischhacker, outro antropólogo físico, e os enviou a Auschwitz. Os dois homens percorreram os barracões do campo durante vários dias com seus instrumentos de medição. Selecionaram 86 prisioneiros, homens e mulheres, com base em critérios físicos: altura, constituição, proporções cranianas e ausência de lesões que pudessem alterar a integridade anatômica do corpo. As pessoas selecionadas foram separadas do restante, fotografadas, medidas uma última vez com vida e registradas nos formulários da ANNRB. Depois, foram colocadas em trens com destino ao campo de concentração de Natzweiler-Struthof, nos Vosgos alsacianos, a menos de 1 hora de carro do Instituto de Hirt, em Estrasburgo. Joseph Kramer, comandante de Natzweiler, havia recebido instruções precisas sobre o método de execução. Hirt havia preparado pessoalmente em seu laboratório os sais de ácido cianídrico que Kramer devia utilizar. A razão técnica era específica. O cianeto provoca a morte por intoxicação sem danificar a estrutura óssea nem deteriorar o tecido muscular. Os corpos chegavam à câmara de gás fisicamente intactos. Saíam da mesma forma. Eles foram executados em agosto de 1943. Naquela mesma noite, os corpos foram colocados em caminhões e transferidos para o porão do Instituto Anatômico de Estrasburgo, onde foram submergidos em tanques de álcool preparados para a conservação a longo prazo. Hirt precisava de meses para concluir o processo de descarnamento e preparação dos esqueletos. Ele tinha tempo, ou assim acreditava. Em 23 de novembro de 1944, a 2ª Divisão Blindada do general Philippe Leclerc entrou em Estrasburgo. Os soldados franceses que desceram ao porão do Instituto procuravam documentos. Encontraram os corpos de 86 pessoas em tanques de álcool. Hirt havia fugido da cidade dias antes. Antes de partir, tinha pedido instruções a Sievers sobre o que fazer com os corpos à medida que o fronte se aproximava. Sievers respondeu que era responsabilidade dele decidir. Hirt decidiu não fazer nada. Ele foi encontrado morto em uma floresta de Schönenbach no verão de 1945. A morte foi registrada como suicídio. Sigmund Rascher já trabalhava há 1 ano em Dachau, quando Sievers enviou para lá a equipe de filmagem de Schäfer. Tinha 32 anos, era médico da Luftwaffe e havia chegado ao campo com autorização direta de Himmler para usar prisioneiros como cobaias experimentais. A Luftwaffe precisava de respostas para 2 problemas práticos: a que altitude um piloto lançado de paraquedas deixava de sobreviver e quanto tempo um piloto derrubado nas águas geladas do Mar do Norte levava para morrer. Rascher resolveu ambas as questões da forma mais direta possível. Para os experimentos de altitude, construiu uma câmara de descompressão hermética, na qual submetia os prisioneiros a uma pressão equivalente a 20.000 metros de altura, sem equipamento de oxigênio. Os prisioneiros morriam no interior entre convulsões, enquanto Rascher registrava os tempos e as reações fisiológicas. Para os experimentos de hipotermia, construiu um tanque de água com gelo e submergia nele os prisioneiros a temperaturas entre 2 e 12 graus, usando diferentes roupas de frio como variáveis, e um prisioneiro nu como controle. Dos 360 prisioneiros submetidos a esse protocolo, 108 morreram. Rascher enviava relatórios detalhados a Himmler com a mesma regularidade e o mesmo tom de um pesquisador universitário, enviando resultados ao seu financiador. Himmler tinha uma proposta metodológica para o problema do reaquecimento.
sugeriu a Rascher que testasse o calor corporal de uma pessoa viva como método de reanimação para os hipotérmicos, baseando-se em sua observação de que os pescadores nórdicos resgatados com hipotermia se recuperavam quando eram envolvidos em contato direto com outro corpo. Ordenou que enviassem prisioneiras do campo de concentração de Ravensbrück para Dachau para aquecerem os prisioneiros que saíam dos tanques de gelo, por meio de contato físico e relações sexuais. As mulheres que participaram dessas sessões foram executadas ao término do programa. Rascher encerrou os experimentos em meados de 1943. Himmler determinou que os resultados não eram suficientemente aplicáveis do ponto de vista operacional. A relação entre Rascher e Himmler era incomumente pessoal para dois homens que se comunicavam quase exclusivamente por carta. Rascher era casado com Caroline Diehl, uma cantora que havia sido amante de Himmler antes do casamento. Essa conexão lhe dava um acesso direto ao Reichsführer que nenhum outro médico das SS possuía. Himmler os tratava como uma família adotiva. Enviava a eles, todos os meses, 165 Reichsmarks por cada filho, além de caixas de frutas, chocolate, conhaque, café e açúcar, produtos de difícil acesso na Alemanha em guerra. Caroline lhe enviava fotografias. Uma dessas imagens, a família completa, 3 filhos loiros, pais sorridentes, foi utilizada por Himmler como propaganda do partido para ilustrar a fertilidade natural da família ariana pura. Era a fotografia mais perfeita imaginável e era completamente falsa. Os 3 filhos dos Rascher não haviam nascido de Caroline. Tinham sido comprados ou diretamente roubados de mulheres sem recursos. A intermediária era Julie Muschler, conhecida como Lulu, prima de Caroline, que localizava grávidas em situação desesperadora dispostas a vender seus filhos, ou das quais os bebês eram simplesmente arrebatados quando elas se recusavam. Quando o casal anunciou uma 4ª gravidez em 1942, Himmler consultou em particular 2 médicos das SS, incluindo Gregor Ebner, diretor das maternidades Lebensborn, sobre se era biologicamente possível que uma mulher entre 49 e 50 anos ficasse grávida. Os médicos disseram que era muito improvável. Himmler preferiu não investigar. Pouco depois, Lulu Muschler desapareceu. A polícia criminal abriu uma investigação. Em 1943, Caroline foi detida na estação central de Munique no momento em que tentava se apropriar do bebê de outra pessoa. A investigação posterior estabeleceu que os 3 filhos anteriores tinham sido obtidos pelos mesmos meios e que o desaparecimento de Lulu guardava relação direta com o fato de ela conhecer o esquema. A conclusão dos investigadores foi de que o casal provavelmente a havia assassinado para silenciá-la. Rascher, em seu depoimento, tentou argumentar que sua família era muito fértil, dada a pureza de sua raça. Ninguém na sala acreditou. Para Himmler, aquilo não era apenas uma fraude científica, era uma traição pessoal perpetrada durante anos por alguém que o havia utilizado como fonte de financiamento e como escudo de legitimidade racial. Ele ordenou a prisão imediata de ambos. Caroline Diehl foi enviada a um campo de concentração e enforcada. Sigmund Rascher foi internado em Dachau, o mesmo campo onde havia submergido em gelo 360 prisioneiros. Em 26 de abril de 1945, quando os americanos estavam a 10 dias de entrar no campo, um guarda executou Rascher com um tiro na nuca em uma cela. Tinha 36 anos. Morreu no mesmo lugar onde havia trabalhado. Quando a guerra terminou, os aliados abriram os arquivos da Ahnenerbe e encontraram tudo intacto. Cada memorando, cada ordem de transferência, cada registro de experimento. Sievers não havia destruído nada. Dos 137 acadêmicos da instituição, um foi executado. O presidente voltou a dar aulas. Quando a guerra terminou, os aliados abriram os arquivos da Ahnenerbe e encontraram tudo intacto. Cada memorando, cada ordem de transferência, cada registro de experimento. Sievers não havia destruído nada. Dos 137 acadêmicos da instituição, um foi executado. O presidente voltou a dar aulas. O chefe da Ahnenerbe era um espião antinazista. Wolfram von Sievers nasceu em Hildesheim em 1905 e estudou em Munique nos anos 20, no mesmo período em que a cidade era o centro da agitação política que produziria o nacionalsocialismo. Mas o círculo em que Sievers se movimentava não era o dos frequentadores de cervejarias que aplaudiam Hitler nos porões de Munique. Era o círculo de Friedrich Hilscher.
Filósofo, escritor, nacionalista radical de um tipo específico que ainda não tinha nome, mas que viria a ser conhecido como a Revolução Conservadora. Hilscher acreditava na Alemanha e detestava o nazismo. Considerava que Hitler era uma vulgarização da alma germânica, não a sua expressão. A distinção era sutil, mas para ele era fundamental. Desde o final dos anos 20, ele liderava uma célula clandestina de resistência intelectual, com uma estrutura deliberadamente dispersa. Seus membros se infiltravam em instituições do Estado para observar, informar e, quando possível, sabotar por dentro. Em 1933, o ano em que Hitler chegou ao poder, Hilscher fundou a Unabhängige Freikirche, a Igreja Livre Independiente, uma organização religiosa de orientação pagã que funcionava simultaneamente como estrutura de fachada para a rede clandestina. Seus membros celebravam rituais não cristãos, estudavam filosofia germânica pré-românica e mantinham entre si uma lealdade que o Estado não conseguia rastrear com facilidade, porque não era política nem militar. Era religiosa. Sievers era membro dessa igreja desde a sua fundação. Era também um dos homens de maior confiança de Hilscher. Quando, em 1935, a Ahnenerbe precisou de um secretário-geral que pudesse gerenciar a burocracia da instituição e manter o acesso direto a Himmler, Sievers foi nomeado para o cargo. No Tribunal de Nuremberg, mais de uma década depois, ele declarou que havia aceitado essa função por instrução direta de Hilscher. Sua missão era infiltrar o núcleo do poder das SS para observar os movimentos de Himmler, obter informações sobre as operações da organização e, quando as condições permitissem, contribuir para a eliminação física do Reichsführer. Declarou que, desde 1933, era membro de um movimento de resistência que planejava assassinar tanto Hitler quanto Himmler, que seu trabalho na Ahnenerbe durante 10 anos não havia sido a expressão de suas convicções, mas sim a sua negação cotidiana, sustentada pela certeza de que sua posição lá dentro tinha um valor que nenhuma resistência exterior poderia ter. A vida de Sievers dentro da Ahnenerbe tinha uma camada dupla que seus colegas não percebiam ou não queriam perceber. Na superfície, era um administrador impecável. Chegava cedo, respondia aos memorandos no mesmo dia em que os recebia e gerenciava os orçamentos das expedições com uma precisão que os diretores de departamento valorizavam porque os poupava de ter que fazer isso. Himmler o considerava indispensável, não por ser brilhante, mas por ser confiável. Em uma instituição povoada por acadêmicos excêntricos com delírios megalômanos, Sievers era a pessoa que se encarregava de fazer as coisas acontecerem. Assinava os formulários, tramitava as permissões, coordenava as transferências. Era invisível da maneira como são invisíveis as pessoas que fazem as engrenagens funcionar. Sob essa superfície, segundo sua versão, Sievers construiu durante 10 anos uma rede de informações que fluía em direção a Hilscher, não em documentos, nenhuma carta cifrada, nenhuma mensagem em código. A rede era oral, sustentada por encontros presenciais que ocorriam sob a cobertura das atividades da Unabhängige Freikirche. As reuniões religiosas que Hilscher organizava em Berlim e em diversas cidades alemãs não eram apenas cerimônias pagãs. Eram ocasiões em que Sievers podia repassar o que sabia sobre os movimentos de Himmler, os planos da instituição e os nomes das pessoas que estavam na mira das SS. Alguns desses nomes correspondiam a pessoas que a organização de Hilscher conseguiu alertar a tempo. Quantas e com qual resultado não está documentado. O que de fato está nos arquivos é que vários membros da Unabhängige Freikirche sobreviveram à guerra em circunstâncias que seus contemporâneos atribuíram à sorte ou à precaução pessoal. Sievers conhecia seus nomes. Ninguém os delatou. Em 20 de julho de 1944, o coronel Klaus von Stauffenberg entrou na sala de reuniões do quartel-general de Hitler na Toca do Lobo, na Prússia Oriental, com uma pasta debaixo do braço. Dentro dela, havia 2 cargas de explosivo plástico com detonador de ácido. Ele só teve tempo de armar uma. Deixou a pasta sob a mesa de reuniões, a menos de 2 metros de Hitler, e saiu da sala sob o pretexto de fazer uma ligação. Poucos minutos depois, às 12h42, a bomba explodiu. A onda de choque destruiu a sala, matou 4 pessoas e feriu 20.
Hitler sobreviveu com queimaduras e a membrana do ouvido esquerdo perfurada porque alguém havia movido a pasta para o outro lado de uma das pesadas pernas de madeira da mesa, que absorveu parte da explosão. Stauffenberg, que observava do lado fora do edifício e viu a sala em chamas, assumiu que Hitler estava morto e voou para Berlim para coordenar o golpe de Estado. Hitler não havia morrido. Nas horas seguintes, as SS assumiram o controle da situação. Stauffenberg foi detido no Ministério do Exército em Berlim naquela mesma noite e fuzilado no pátio antes do amanhecer de 21 de julho. A Gestapo começou a puxar o fio da meada. Os interrogatórios duraram semanas. A rede foi se desfazendo nome por nome. O almirante Wilhelm Canaris, chefe da Abwehr e conspirador central, foi detido. O general Hans Oster também. Erwin Rommel, que havia dado sua aprovação tácita ao plano, recebeu em 20 de outubro a visita de 2 generais em sua casa em Herrlingen. Ofereceram a ele a escolha entre um julgamento público que arruinaria sua família ou uma pílula de cianeto no carro de volta, com um funeral de Estado e a promessa de que sua esposa e seu filho ficariam protegidos. Ele tomou o cianeto. Friedrich Hilscher foi detido nos dias que se seguiram ao fracasso do atentado. Não era um nome desconhecido para a Gestapo. Eles vinham monitorando a Unabhängige Freikirche há anos, sem conseguir provar nada concreto. Agora, tinham o contexto de que precisavam. Transferiram-no para os porões do quartel-general do Exército de Reserva na Bendlerstrasse, o mesmo edifício onde poucas horas antes haviam fuzilado Stauffenberg. Interrogaram-no durante vários dias. Os métodos de interrogatório da Gestapo nesse período não eram sutis. Hilscher não falou. Ou não falou o suficiente para que pudessem imputar acusações que justificassem uma condenação imediata. Mas ele também não estava livre. Estava nos porões da Gestapo no verão de 1944, no momento em que a organização executava qualquer um que pudesse ser ligado ao atentado. Sievers soube da prisão de Hilscher em um prazo que os documentos não especificam com exatidão, mas que foi rápido o suficiente para agir antes que a situação se tornasse irreversível. O que ele fez a seguir exigia uma frieza específica. Redigiu ou intermediou uma comunicação para as autoridades das SS, argumentando que Hilscher era um contato legítimo da Ahnenerbe para projetos de pesquisa cultural, que suas atividades religiosas não tinham conteúdo político demonstrável e que sua prisão carecia de fundamento suficiente. Não foi uma súplica. Foi um argumento burocrático, do mesmo tipo que Sievers produzia toda semana para gerenciar os assuntos da instituição, mas direcionado dessa vez para tirar um homem dos porões da Gestapo. O argumento funcionou. Hilscher foi libertado. Chegou ao fim da guerra. E em Nuremberg, quando Sievers estava no banco dos réus, Hilscher compareceu como testemunha de defesa e declarou sob juramento que tudo o que Sievers havia afirmado era verdade. Ele tinha sido seu agente desde o início, sua missão havia sido infiltrar a Ahnenerbe, e sua participação nos crimes era o preço insuportável que havia pago para se manter lá dentro. O Tribunal de Nuremberg ouviu essa declaração. Ele a analisou no contexto dos documentos que o próprio Sievers havia conservado. As ordens de transferência de prisioneiros, as cartas sobre os experimentos de Rascher, a coordenação logística com os campos de concentração. Os promotores argumentaram que um homem que coordenava assassinatos em massa, enquanto esperava o momento certo para matar seu chefe, não era um agente da resistência. Era um criminoso que havia encontrado um álibi retroativo. O tribunal lhes deu razão. O tribunal ponderou esse testemunho. Hilscher era uma testemunha crível, com um histórico verificável na resistência. Sua prisão em julho de 1944 e a intervenção de Sievers para libertá-lo estavam documentadas. A Unabhängige Freikirche existia desde 1933. No entanto, o tribunal determinou que nenhuma dessas circunstâncias podia compensar a responsabilidade direta no assassinato de dezenas de pessoas. A resistência privada de Sievers, se é que existiu, não impediu nenhum dos crimes que ele coordenou. Em 26 de outubro de 1946, o tribunal proferiu a sentença de morte. O que aconteceu no pátio da prisão de Landsberg em 2 de junho de 1948 é o momento mais estranho de toda a história da Ahnenerbe. Friedrich Hilscher,
O filósofo que havia fundado uma igreja pagã de resistência antinazista e que acabara de ver fracassar sua tentativa de salvar o homem que descrevia como seu agente mais valioso, apresentou-se na prisão antes do amanhecer. Os registros carcerários documentam sua presença. Ele solicitou e obteve permissão para ver Sievers na cela antes da execução. Passaram um tempo juntos. Quando os guardas vieram buscar Sievers para conduzi-lo ao cadafalso, Hilscher estava com ele. Realizaram juntos uma cerimônia religiosa privada, em silêncio, baseada nos rituais da Unabhängige Freikirche, uma liturgia pagã germânica que Hilscher havia desenhado para os momentos de separação definitiva entre os membros da igreja. Sievers foi conduzido à forca. Hilscher permaneceu no pátio e escutou. Não há registro do que Sievers disse naquela manhã, se é que disse algo. Não há registro de se expressou arrependimento, convicção, indiferença ou medo. O que de fato ficou documentado é que ele morreu ao lado do mesmo homem com quem, segundo sua versão, tudo havia começado 17 anos antes, em uma cerimônia do mesmo tipo que a utilizada como cobertura durante toda a guerra. Se ele era um agente da resistência recebendo os últimos ritos de sua organização, ou um criminoso utilizando até o fim a narrativa que havia construído para sua defesa, é algo que os documentos não permitem determinar. Hilscher também não esclareceu isso. Após a execução de Sievers, anunciou publicamente sua retirada de toda a atividade política. Foi morar com sua esposa em uma propriedade remota na Floresta Negra. Morreu em Furtwangen em 1990, aos 87 anos, sem nunca mais ter falado publicamente sobre o que sabia. A pergunta que o caso Sievers levanta não é de culpabilidade, é mais incômoda que isso. Se Sievers era um agente da resistência desde 1933, se a sua função dentro da Ahnenerbe era observar e documentar, então os arquivos que ele conservou intactos não são o resultado da cegueira moral de um burocrata que não entendia o que fazia. São evidências deliberadamente preservadas por alguém que sabia exatamente o que estava acontecendo e decidiu que o mundo precisava saber. Os mesmos documentos que os promotores de Nuremberg usaram para condená-lo são os que ele escolheu não destruir quando teve a oportunidade. Outros membros da instituição destruíram os seus. Sievers não. Se ele fez isso por convicção de que a ciência merecia continuar, como declarou, ou por convicção de que os crimes mereciam ser conhecidos, como argumentou Hilscher, a resposta muda radicalmente o significado de cada um desses documentos. O que de fato é verificável é o resultado. Sem os arquivos de Sievers, o processo dos médicos não teria tido as provas que teve. Os mesmos documentos que os promotores usaram para condená-lo foram os que ele não queimou quando teve a oportunidade. Todos os outros membros da instituição que puderam fazer isso destruíram os seus. Sievers não destruiu nada. Se esse gesto foi traição aos seus chefes, negligência ou a única ação coerente com uma missão que ele nunca pôde cumprir de outra maneira, é a pergunta que os arquivos deixam aberta, sem resposta. O Tribunal de Nuremberg condenou Sievers porque não podia se arriscar a que a resposta correta fosse a segunda. Hilscher viveu mais 50 anos convencido de que era a primeira. Nenhum dos dois deixou uma resposta definitiva. O que eles deixaram foi o único caso documentado em toda a história da Ahnenerbe em que a mesma pessoa pode ser interpretada, simultaneamente, como um dos arquitetos do crime e como um dos responsáveis por sua documentação. Walter Wüst, que dirigiu a instituição durante esses mesmos anos, declarou que não sabia de nada. Acreditaram nele. Ele voltou para Munique. Morreu aos 89 anos. O homem que os arquivos identificam como o único executado da Ahnenerbe pode ter sido o único que esteve desde o início dos dois lados ao mesmo tempo. Ou pode ter sido simplesmente aquele que não teve a precaução de queimar os papéis. 137 acadêmicos trabalharam para a instituição. Um foi executado. O que o restante fez com suas vidas após a guerra é a última parte da história. Como a Ahnenerbe escapou da justiça? Os aliados que entraram nos escritórios da Ahnenerbe em Berlim, nos meses posteriores à rendição de maio de 1945, encontraram algo que não esperavam: os arquivos completos, cada memorando, cada ordem de transferência de prisioneiros, cada relatório de experimento, cada carta entre Sievers, Hirt, Rascher e Himmler. Tudo estava ordenado cronologicamente, encadernado e armazenado com a mesma meticulosidade que havia caracterizado a instituição desde a sua fundação.
As equipes de inteligência aliadas, acostumadas a encontrar instituições nazistas com seus arquivos queimados ou destruídos nos últimos dias da guerra, levaram vários dias para entender que a Ahnenerbe não havia queimado nada. Quando capturaram Wolfram von Sievers e lhe perguntaram o porquê, sua resposta foi direta. Havia conservado os documentos porque considerava que os experimentos médicos realizados pela instituição teriam valor científico em tempos de paz. Não havia nada neles que devesse ser ocultado. A burocracia do crime era idêntica em sua mente à burocracia da ciência. Ele nunca encontrou nenhuma razão para tratá-las de forma diferente. O julgamento dos médicos, o primeiro dos 12 processos de Nuremberg que se seguiram ao tribunal principal, começou em 9 de dezembro de 1946. 23 acusados sentaram-se no banco dos réus. As provas apresentadas contra Sievers eram, em sua maioria, documentos que ele mesmo havia conservado. As cartas sobre a coleção de esqueletos de Hirt, os registros dos experimentos de Rascher, os formulários de transferência dos 86 prisioneiros de Auschwitz para Natzweiler. Cada papel trazia sua assinatura ou sua rubrica de aprovação. O promotor leu em voz alta, durante horas, fragmentos dessa correspondência. Sievers ouviu do banco dos réus sem mostrar alteração visível. Em 26 de outubro de 1946, o tribunal o condenou à morte. Em 2 de junho de 1948, ele foi conduzido à forca na prisão de Landsberg. Era o mesmo edifício onde Hitler havia redigido o Mein Kampf 20 anos antes. Sievers subiu ao cadafalso sem nenhuma declaração final registrada. Foi o único membro conhecido da Ahnenerbe executado. Dos 137 acadêmicos que a instituição empregava em 1939, ele foi o único que pagou com a vida. Walter Wust, o presidente da instituição desde 1937, o homem sob cuja direção se coordenaram os experimentos nos campos de concentração, a coleção de esqueletos de Hirt e as missões no Cáucaso, declarou perante os investigadores aliados que não sabia de nada sobre experimentos médicos. A comissão de desnazificação que examinou seu caso em 1950 o classificou como Mitläufer, a categoria mais leve. Companheiro de viagem, sem participação ativa em crimes. Foi posto em liberdade sem acusações. Retornou a Munique. A Universidade Ludwig Maximilian o readmitiu como professor. Continuou dando aulas durante anos. Morreu em 1993, aos 89 anos, na mesma cidade onde havia dirigido a instituição que coordenou os assassinatos de Natzweiler. Bruno Beger, o homem que havia percorrido pessoalmente os alojamentos de Auschwitz, apontando as pessoas que deveriam ser separadas do grupo, medidas uma última vez e enviadas para a morte, apresentou-se perante uma comissão de desnazificação em 1948. A comissão não tinha conhecimento do episódio da coleção de esqueletos. Beger foi declarado inocentado, construiu uma vida normal. Em 1960, o Escritório Central para a Investigação de Crimes do Nacionalsocialismo em Ludwigsburg abriu uma investigação sobre a coleção de Hirt. Beger foi detido e mantido em custódia preventiva por 4 meses antes de ser libertado. A instrução judicial durou 10 anos. O processo foi finalmente aberto em 27 de outubro de 1970, 25 anos e 11 meses após os fatos. Beger declarou que não sabia que as pessoas que havia medido em Auschwitz seriam eliminadas. O tribunal o declarou culpado como cúmplice na morte de 86 pessoas. A condenação foi de 3 anos de prisão. Ele foi libertado muito antes de cumprir a pena por bom comportamento. Ernst Schäfer, que havia enviado de Lhasa a mesma equipe de filmagem que mais tarde registrou os experimentos em Dachau, foi detido e julgado em um processo de menor relevância. Não recebeu pena de prisão efetiva. Continuou sua carreira científica. As gravações de Dachau foram para os arquivos aliados sem gerar acusações específicas contra a equipe de filmagem. A pergunta sobre qual parte da história da Ahnenerbe permaneceu sem documentação não tem resposta. Os arquivos que Sievers conservou são os dos departamentos com ligação direta ao aparato de extermínio. Os dos 43 departamentos menores: folclore, geografia sagrada, ciências paranormais, danças regionais, desapareceram nos incêndios de Berlim ou foram destruídos durante a retirada.
Ninguém sabe com exatidão quais expedições foram realizadas sem deixar registro, quais objetos foram extraídos de sítios arqueológicos que nunca foram catalogados ou quais operações foram executadas à margem da correspondência oficial. Em 1999, durante obras de reforma nos porões do Instituto de Anatomia da Universidade de Estrasburgo, os operários encontraram restos humanos. As análises posteriores confirmaram que correspondiam à coleção de Hirt. A universidade ocupava o mesmo edifício havia mais de 50 anos. Os restos de alguns dos 86 prisioneiros selecionados por Beger em Auschwitz estiveram no porão durante todo esse tempo. A investigação para identificar individualmente cada um deles a partir dos registros de Sievers conservados em Nuremberg continua em andamento. Os diários pessoais de Himmler, descobertos em 1985 em um arquivo militar soviético em Podolsk, onde tinham ficado classificados por 40 anos, mostram a imagem mais direta disponível do homem que construiu tudo isso. O processo dos médicos de Nuremberg produziu em 1947 o Código de Nuremberg. 10 princípios para a experimentação com seres humanos que estabeleceram pela primeira vez na história o consentimento informado como um requisito obrigatório. Finalmente, Wolfram von Sievers subiu ao cadafalso. Walter Wüst voltou para a sala de aula. Bruno Beger esperou 26 anos para que alguém o julgasse e, quando o fizeram, deram a ele 3 anos. Se você achou interessante, inscreva-se para nos acompanhar e ficar por dentro de todos os próximos documentais.